Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu quero cumprimentar a cada uma de vocês com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra concernente ao tema renúncia. Aquelas que não conhecem, me chamo Fabiana, sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tenho 3 filhos e sou casada pela misericórdia de Deus há 14 anos. Com certeza vocês vão ouvir ao fundo algumas vezes choro de criança, porque eu estou em casa e todos estão em casa também. Mas nessa hora, falando sobre o tema renúncia, renúncia é uma palavra que norteia muito a minha vida com Deus, e para quem realmente quer viver um outro nível em Deus, a renúncia, ela é essa palavra tão fundamental na nossa caminhada cristã. Quando eu caminhava em águas rasas, eu acreditava que eu precisava renunciar apenas àquilo que era pecado, aquilo que era ilícito, né? Como nós gostamos de denominar, pecadinho e pecadão. Eu achava que isso era renúncia, até que eu consegui, pelo Espírito, aprender que nós precisamos renunciar até aquelas coisas que nos são lícitas, porque Paulo vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E eu gosto da tradução que eu recebi do Espírito: nem todas são da vontade de Deus. Então renúncia é algo que eu comecei a praticar em Deus através do Espírito Santo, e a minha vida é uma vida antes e depois. A minha vida espiritual entrou em águas profundas quando eu comecei a entender que eu precisava renunciar à minha vontade, muitas coisas que não eram pecados, que eram até lícitas, mas que para mim não serviam. E quando nós vamos falar sobre renúncia, a gente tem muitos exemplos na palavra do Senhor, mas veio ao meu coração compartilhar com vocês sobre Ruth e Orfa, uma história extremamente conhecida por todas nós, mas de alguma maneira eu quero acrescentar aqui, diante de tudo que vem sendo falado, eu quero aqui deixar uma palavra de meditação para você. Nós sabemos que quando Noemi, ela faz o caminho de volta e sai de Moabe e volta para a casa do pão, ela leva consigo as suas noras, Ruth e Orfa. E a Bíblia vai dizer que a certo ponto da viagem, Noemi, ela conversa com as suas noras e tenta convencê-las a não continuar com elas. E nós vamos ver aqui que a Bíblia vai falar que elas choraram juntas. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ruth era como Orfa, moabita, mas Ruth, ela nos ensina sobre renúncia. Enquanto Orfa voltava, como a Bíblia diz, se despede da sua sogra com um beijo, Ruth, ela nos ensina sobre renúncia. Ruth, ela se apega firmemente a Noemi. Ruth era uma moabita, e moabita, com certeza ali, ela tinha os seus parentes, ela tinha suas amigas. Imagina uma viúva, o que ela poderia, Ruth, esperar de uma outra viúva? Não tinha muito o que se esperar. Na ótica humana, é uma tragédia, é uma história trágica se nós não conhecêssemos quem estava por trás dessa história. Aos olhos humanos, era muito
trágico. 2 viúvas seguindo o caminho. Mas Ruth, ela renuncia a Moabe. Moabe não é apenas um lugar geográfico. Moabe era quem Ruth era. Nascida e criada ali. Com a sua identidade, tudo que se tratava de Ruth estava em Moabe. Então, quando Ruth larga e deixa para trás Moabe, Ruth está renunciando a sua criação, quem ela era, os seus princípios, os seus valores. E quando Noemi diz para ela, não vá, Noemi ainda tenta fazer ela desistir. E ela vai declarar, o seu Deus é o meu Deus. Então nós vamos ver que Ruth não se aliança apenas a Noemi, mas a aliança de Ruth está com Deus, ela está aliançada agora com o mesmo Deus que a sua sogra servia. Então ela renuncia a adoração a outros deuses, ela renuncia a outra vida longe de Deus. E agora ela se pega firmemente com Deus, o Deus de Israel, ela se apega. Então, naquele momento, não era muito fácil para Ruth seguir a sua sogra. Orfa escolheu o caminho mais fácil. Orfa, com um beijo, deixa a sua sogra. Porque para Orfa, o que ela tinha em Moabe era algo mais seguro, que não podia custar. Ela não estava disposta a pagar para ver se ela seguisse com Noemi. Ela não quis arriscar a sua segurança, aquilo que ela tinha, aquilo que era certeza, aquilo que era palpável. Ela não queria arriscar isso e renunciar a Moabe. Orfa não conseguiu renunciar a Moabe, mas Ruth conseguiu renunciar a Moabe e se apegar firmemente não só à sua sogra, mas ao Deus de Israel. Nós nunca mais ouvimos falar sobre Orfa, mas nós vamos ver uma história muito linda sobre Ruth, quando ela se casa, tem um filho e entra na genealogia de Jesus. As nossas renúncias, as renúncias da nossa vontade, elas são sempre muito doloridas. Renunciar Moabe não é fácil, implica muita dor e muitas vezes choro. Quantas vezes nós precisamos renunciar Moabe, e às vezes Moabe não são coisas ilícitas, são coisas lícitas, porém fora da vontade de Deus, para nós é destruição. Eu tenho aprendido, minhas queridas, que o melhor lugar para nós estarmos é onde Deus quer que nós estejamos. Ainda que doa, mas entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, eu prefiro obedecer, renunciar, porque como eu aprendi que a renúncia é uma semente e muitas vezes nós não conseguimos ver o que está acontecendo debaixo da terra e com muitas lágrimas nós renunciamos, e são essas lágrimas de dores que vão adubar e fazer com que essa renúncia gere frutos. E nós vamos ver isso de maneira muito clara na vida de Ruth, quando ela dá a luz a um filho e através desse filho vem o Senhor Jesus. E essa mulher que renunciou um dia a Moabe, agora está na lista da genealogia de Jesus. As renúncias, elas são doloridas quando são feitas, porém os frutos delas são muito doces. Nós nunca saberemos aonde nós vamos chegar se nós não aprendemos a renunciar. O caminho com Deus a águas mais profundas é por fé, é por renúncia, é por obediência. E renúncia está muito conectada com obediência. É preciso renunciar. É preciso renunciar os meus planos, a minha vontade, confiando que Deus, ele tem um futuro e uma esperança, porque os planos dele são maiores que os nossos.
eu quero te convidar. Não sei qual Moabe você precisa renunciar. Talvez não é uma Moabe geográfica, não é algo palpável, mas é uma Moabe que só você e Deus sabe. E pode estar te causando muita dor, mas eu quero dizer para você, planta essa semente e rega com as tuas lágrimas, porque vai florescer, porque dará frutos a tua renúncia hoje. Você não vê muita coisa, você não sente muita coisa, você não pega muita coisa, mas o salmista diz que aquele que leva, que sai andando, ainda que com choro, levando a semente, voltará, sem dúvida alguma, com a colheita nas mãos. Hoje, enquanto você vai plantar essa semente da renúncia, não vai haver nenhuma manifestação gloriosa do céu, não vai aparecer nenhum anjo, você não vai ouvir talvez nenhum som angelical, mas daqui a um tempo ela voltará com os frutos. Lança teu pão, que depois de muitos dias você vai encontrar. Eu te abençoo com essa palavra, que você seja edificado e encorajado a renunciar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.